Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Olha eu aqui de novo, tudo bom com você? Muito obrigado por você ter vindo aqui de novo, me prestigiar com a tua audiência, com a tua presença. E que eu possa encher os teus ouvidos aí de coisas boas, para que você possa também trazer para mim uma alegria. Sabe qual é a minha alegria? É saber que eu estou levando até você conhecimentos que Deus trouxe para mim. Muito obrigado. Olha, se você ainda não curtiu esse vídeo, eu queria saber por que você não curtiu. Tá certo, você ainda não viu o conteúdo, né? Você pode não gostar, mas tá certo. E lá no final, se você não gostar, se quiser também deixar um não gostei, que você assim também faça, tá bom? Eu queria muito um gostei, mas se não agradar, vou fazer o quê? Né? E que Deus me dê condições de buscar conteúdos que possam agradar a minha audiência. E você que ainda não é inscrito no canal, por favor, se puder, me dê essa moral aí, se inscreve aqui no canal, tá? E vá lá nos comentários, fale qualquer coisa que você não concorda ou que você concorda, que Deus assim possa nos abençoar sempre, tá? E sem mais delongas, bora pro vídeo. Nós, por muitas vezes, temos a mania de nos arrependermos. E isso é sim muito bom. É claro, o problema é quando o arrependimento chega um pouco tarde. E eu falo não muito tempo depois, e sim até mesmo alguns momentos depois. O título do vídeo hoje nos mostra que a consequência não terá como ir embora. E aqui não posso nem falar que vai ter como mudá-la, porque não vai. O certo é que em nossas cabeças vamos no máximo amenizá-las. Se for o caso, isso se for o caso. E por que digo isso? É porque o tempo não regride, e depois de uma ação feita existirá consequência, querendo nós ou não. E o que seria então o amenizar, vamos assim dizer? Termos a consciência que erramos e sim nos arrependermos e assumirmos o erro quando isso for possível. Isso poderá, em certos casos, amenizar um pouco o estrago. Aí você me pergunta, como agir então nesses casos que não consideramos que erramos? É difícil entender as cabeças de nós seres humanos, mas o que eu posso dizer é que na maioria das vezes, não vamos agir assim. O pior é que em alguns casos não dá para voltar atrás, como um assassinato, por exemplo. Esse é um exemplo muito ruim de se comentar, mas eu comento agora para impactar mesmo. Porque nós temos a mania de achar que o que fazemos, às vezes, tem como voltar atrás, no sentido de se arrepender. Sim, mas no sentido de que a consequência vai ou não acontecer, isso não. Pode reparar que o que você escolheu fazer ou não, dá para voltar no tempo para reparar. A chance que temos de resolver isso vai depender da gravidade do que fazemos ou deixamos de fazer, no sentido de perdão. Que alguém sim pode nos arrepender, pode nos perdoar, ou até mesmo no sentido de nos perdoarmos a nós mesmos. E como até aqui ainda não mencionei o melhor de tudo isso que estou falando, nesse assunto, que são alguns momentos bíblicos, por exemplo, que servem para nós, para que nós possamos entender que esse meio de consequência é um dos meios, ou melhor, se posso assim dizer, se não o melhor meio de justiça, vindo da parte de Deus para conosco. Por isso, é, sem dúvida, parte do plano de Deus para com a sua e a minha criação. Porque podemos então ver alguns exemplos simples dentro da palavra de Deus, que nos relata esse tipo de assunto. Como, por exemplo, o caso de Esaú e Jacó, no caso da sopa de lentilhas. Aquela decisão de Esaú mudou o plano de Deus para todo Israel. O preço pago por Esaú foi tão alto que até o próprio beneficiado Jacó sofreu graves consequências por causa de sua estultícia de ter enganado seu pai, unindo-se com sua mãe neste plano diabólico.
Aí você pode me perguntar, por que Deus deixou que tudo isso acontecesse? Não dá para saber por que foi assim que aconteceu. Mas a Bíblia nos relata toda a história, que para Jacó tornar-se Israel, houve até lá uma grande luta de Jacó, que foi entender que o que ele fez não era o certo. Ele passou vários anos de sua vida em dificuldade até se tornar Israel. Depois de anos com aquela luta com o anjo, que lhe custou a sua saúde física, há 2 pontos bem interessantes aqui, dentre outros, mas quero destacar estes. O primeiro, Esaú não valorizou a primogenitura. E assim, preste atenção, na hora que ele chegou com a caça pedida por seu pai, pronta para já ser consumida, seu pai lhe revelou toda a farsa de seu irmão. Mas aqui agora, não quero mais me atentar a isso, e sim ao fato de que, mesmo sabendo o que o filho Jacó tinha feito, o pai disse a Esaú que não tinha outra bênção naquele sentido para ele, por causa da palavra de bênção que ele tinha proferido ao seu filho Jacó. Percebe? A consequência jamais poderá ser desfeita. E aqui percebemos bem a responsabilidade do homem de Deus. Estou falando aqui de Isaac, que neste específico momento é o pai deles. Filho da promessa, Isaac, aqui faria por Deus, que foi estabelecido lá no início, tendo ele nascido de sua mãe Sara, já com idade bem avançada. Como um sinal de que, quando Deus tem um plano, nada pode mudá-lo. A palavra de Isaac a Jacó só foi continuada mesmo depois dele saber o que naquele momento foi crucial. É que a atitude displicente de Esaú causa a consequência de tudo que resultou no sofrimento do pai, de não voltar atrás na questão de ser enganado por Jacó e sua mãe Rebeca. Isso acarretou muitos acontecimentos e consequências que jamais poderiam ser mudadas. A palavra de Deus nos revela que o avô de Esaú e Jacó, Abraão, recebeu a promessa, como está escrito lá em Gênesis 28, versículo 14. Bem assim, a tua descendência será como o pó da terra, e estender-se-á ao ocidente e ao oriente, e ao norte e ao sul, e em ti serão benditas todas as descendências da terra, todas as famílias da terra. Podemos ver aqui, neste caso, que a consequência final é o que Deus determina. O verbo serão aqui, neste versículo, não é por acaso. Ela determina. Isso, sendo determinado por ele, não tem como mudar. Quando se trata disso, é sim uma consequência do infinito, daquilo que Deus tem para nós. Tudo que contei até aqui da Bíblia, nesses casos, é para refletirmos que os exemplos ruins que a Bíblia nos mostra, que ela conta, é para que nos entendamos que sempre há como mudar e o que está acontecendo de errado. O que não dá para fazermos é entendermos que não vamos pagar pelo que fizemos, de bom ou ruim. A colheita é sim necessária para que aquele que plantou com todas as honras, e se não colheu nada do que plantou, é porque a plantação não rendeu frutos. Mas para que isso acontecesse, foi sim necessário um tempo, que mesmo não colhendo por um motivo ou outro, a consequência não deixou de chegar. E que foi sim, neste caso, a perda de tempo de ter começado a plantação. E assim, quando isso acontece, no sentido de que você não colheu ruim, é porque em dado momento a consequência foi vencida pela própria consequência, que neste caso é Deus. E ele então agiu diretamente através da leitura interior que só ele sabe fazer de você, de nossas vidas. E para deixar bem claro, o que eu quero dizer com tudo isso que eu disse até aqui, é que o prejuízo que o agricultor tem quando uma praga atinge a sua plantação é a mesma que uma pessoa que plantou o mal,
mas em dado momento se arrepende. Só que no sentido espiritual, Deus é a praga que mata a consequência da plantação errada. E aí, você deve estar se perguntando, mas ele disse no título do vídeo que a consequência não dá para mudar. Sim, infelizmente não. Eu reitero, para que você saiba que o erro cometido sempre vai dar uma consequência, mesmo que momentânea, até mesmo para aqueles que se arrependem do fundo do coração. Porque o tempo, ele jamais volta, e o simples fato de se arrepender já gera uma consequência. Por isso, antes de tomar qualquer atitude, que seja qualquer uma, pense bem, porque pode chegar o tempo em que você, perto de Deus, quando Ele olhar para você, e Ele vai dizer assim: não tenho em você contentamento algum. E eu vou ser bem sincero, este é o real fundo do poço para qualquer ser humano. E chegando no final deste vídeo, com um pouco de reflexão do que passamos até aqui, eu queria deixar com você uma oração. Eu quero orar por você. Eu quero pedir a Deus que as consequências do que fazemos, elas possam ser boas, no sentido de nos arrependermos. Porque somos pessoas tão errantes, que o futuro que talvez espreita uma coisa ruim que vem em nossa direção pode ser mudado nesse momento agora aqui, que estamos juntos aqui. Porque eu acredito que cada oração ela tem um valor e, vamos dizer assim, sem que a gente possa pensar. Porque o futuro, ele depende das suas atitudes de hoje. O futuro, ele não depende de nós, simplesmente. As nossas atitudes, elas vão sim nos dar um futuro melhor ou pior. E por isso eu quero chamar você agora para orar comigo. Eu quero que você ore junto comigo onde você estiver aí. Ore agora, Senhor. Feche seus olhos. Vamos orar ao Senhor agora neste sentido. Senhor nosso Deus, nós neste momento te pedimos a tua orientação. Nós queremos, ó Deus, deixar de fazer as coisas que vão sim gerar uma consequência muito ruim. Eu quero que o Senhor seja praga na consequência ruim da minha vida. Eu quero que o Senhor destrua essa consequência. Eu quero que o Senhor use, ó Deus, as minhas atitudes no favorecimento da tua graça. Que eu possa receber a tua graça, que é um favor não merecido. Eu sei que eu não mereço, mas neste momento eu te peço, Senhor Deus, interfere diretamente na minha vida. Não deixe que eu tome atitudes que vão estragar o meu futuro, porque um futuro estragado, um verdadeiro futuro estragado é quando você não está na tua presença, é quando nós não estamos na tua presença, e eu não quero estar longe da tua presença. Senhor Deus, cuide de nossos corações. Senhor Deus, cuide de nossa família, de nosso casamento, que às vezes, ó Deus, tem alguém aqui nesse momento com casamentos querendo ser destruído, o inimigo está atacando, ó Deus. Nesse momento eu quero te pedir, ó Deus, age diretamente nesse casamento, que a consequência do que está destruindo, Senhor, esta aliança, que o Senhor destrua essa consequência. Nesta hora, ó Deus, de oração, eu quero te pedir pela tua igreja, por aqueles que estão ouvindo a tua mensagem, te pedir por todos, onde quer neste planeta estejam ouvindo esta oração, que eles possam, Pai, nesse momento entender que as oportunidades, elas existem até o momento em que você está ali, no presente, porque nós não sabemos do nosso futuro. Nesse momento quero te pedir ser com todos aqui. Nós oramos agradecidos por mais esse conteúdo, por mais esse momento. Em nome de Jesus, amém e amém. E que você aí possa voltar aqui várias vezes, tá? Aqui embaixo tem o meu link lá do meu site, onde há algumas utilidades aí para o seu dia a dia, que se você puder me ajudar, você vai lá no site, clica aqui, compra por ali, e você vai estar me ajudando o canal, tá bom? Muito obrigado. Aqui também tem um link das minhas redes sociais, que você possa clicar ali, né? E me seguir lá no Instagram, no Face, que nós possamos estar juntos sempre, porque juntos podemos orar juntos e buscarmos a direção de Deus. Muito obrigado, até um próximo conteúdo, se Deus assim nos permitir. Não esqueça de deixar o seu like se você gostou do conteúdo e de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Muito obrigado e que Deus os abençoe.